O que tem a ver esses dois importantes personagens bíblicos, Zaqueu e Natanael, e a figueira nessa árvore, comigo e com você? Bom, tem muito mais a ver do que você imagina. O que você vai ouvir aqui é muitíssimo importante. Então fica até o final desse vídeo, tá bom? Vamos começar por Zaqueu. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, você conhece a história, né? Jesus estava entrando em Jericó, ia passando, e a Bíblia diz que havia um homem chamado Zaqueu ali, cobrador de impostos, chefe, na verdade, né, dos cobradores de impostos, um homem muito rico, e diz assim o texto no versículo 3, ó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então veja bem, preste atenção aqui. Jesus ia passando em Jericó, e esse Zaqueu, muito curioso, não conseguia ver Jesus porque tinha uma grande multidão e ele era de baixa estatura. Então o que ele faz? Ele dá a volta, sobe em uma figueira, porque Jesus havia de passar por ali, e ele queria saciar sua curiosidade de saber, de ao menos ver esse famoso Jesus Cristo, né? Então ele sobe na figueira e espera Jesus passar por ali. Então esse é o episódio que marca a vida de Zaqueu. Agora deixa eu te lembrar desse outro aí, chamado Natanael, que a gente colocou no título, né? Natanael foi aquele discípulo em que Filipe leva Jesus até a casa dele, e Filipe entra e vai chamar Natanael e diz que ele trouxe Jesus de Nazaré, o Messias. E Natanael diz assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A nossa linguagem de hoje seria, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? E aí Filipe disse, vem ver. Quando Natanael sai e vai ao encontro de Jesus lá fora, Jesus diz assim, ó, eu te vi debaixo da figueira. Imagina isso, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então você viu aí ó, os dois personagens e a figueira aparecendo nesses dois episódios. Agora presta atenção aqui, que eu quero entregar essa revelação de Deus para você. A figueira, em uma tradição judaica antiga, ela era considerada como a árvore do conhecimento, então era tradição dos judeus mais estudiosos, religiosos, eles irem para debaixo de uma figueira para buscar conhecimento. Possivelmente, Natanael estava debaixo da figueira, lendo a Torá, estudando a palavra de Deus, na hora que foi convidado por Filipe para ir conhecer Jesus. Mas a figueira em si não transmitia nenhum conhecimento, era só uma tradição de ficar debaixo da figueira, etc. Mas não quero levar em conta nada disso. Eu quero mostrar para você essa situação aqui de Zaqueu e Natanael na figueira. Veja, enquanto Zaqueu ele subiu em cima de uma figueira para ver Jesus com curiosidade, só para conhecer aquele famoso. Sabe que tem muitas pessoas que elas ficam impressionadas quando veem um famoso num aeroporto, numa rodoviária, num evento, eu vi aquele famoso. Nem tocou, nem conversou, nem falou nada, só viu. E a pessoa já se acha satisfeito ou importante com aquilo. Zaqueu ele era um curioso, que queria apenas ver quem era esse Jesus. Ele tinha curiosidade de conhecer esse Jesus. Não no sentido de ter intimidade, amizade com ele, mas apenas de ver esse famoso. Então ele sobe numa figueira. Natanael está debaixo de uma figueira, lendo, buscando conhecimento, buscando intimidade com Deus, o que era comum naquela época. Até mesmo porque a figueira oferecia uma sombra maravilhosa, né? Então era comum, era tradição naquela época. Mas o que eu quero entregar para você? Uma figueira, duas situações diferentes, mas que tem a ver com a minha vida e com a tua vida. Vamos colocar a figueira hoje simbolizando, digamos assim, a igreja em si. O ambiente onde o conhecimento da palavra de Deus é entregue para as pessoas. Eu vejo muitos Zaqueus e muitos Natanaéis. Uns em cima da figueira, apenas curiosos, outros embaixo da figueira, buscando conhecimento. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Muitas pessoas estão como Natanael. Elas vão até a igreja para buscar conhecimento.
porque já entregaram suas vidas para Cristo, já tomaram a decisão de segui-lo e agora estão se aprofundando no Senhor. Ou então aquelas pessoas que estão iniciando a sua caminhada na fé e vão às igrejas com o intuito realmente de aprender mais de Deus, de aprender da palavra de Deus. Descobriram que não vale mais a pena viver a velha vida, agora querem viver, estão decididas a viver uma nova vida com Jesus, estão buscando conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é valioso. Então muitos estão na figueira desta forma, buscando conhecer, já decididos a se aprofundar em Deus. Natanael. Mas outros estão como Zaqueu, usando a figueira somente para saciar uma curiosidade sua. Zaqueu, ele usou a figueira para matar a sua curiosidade de conhecer e saber quem era aquele famoso Jesus. De repente chegar em algum lugar e falar para os amigos, eu vi Jesus, ele é assim, ele é assim, ele é assado, etc. Era só uma curiosidade. Muitas pessoas estão assim. Elas vão às igrejas somente por curiosidade. Só para saber como é a pregação daquele pastor, daquela pastora. Só para saber como é que é o louvor, a música, como é que é o ambiente, como é que é a receptividade daquela igreja, como é a dinâmica de um culto, como é que funciona. E assim ela vai em uma, e ela vai em outra, e ela vai em mais outra, e assim por diante. Mas é só um curioso, é só uma curiosa. Nunca toma uma decisão. Quem é você na figueira? Usando como exemplo aqui a árvore, a igreja, fazendo essa associação, porque ambos usaram a figueira para algo, ambos foram abordados por Jesus para algo em uma figueira, né? Natanael buscando conhecimento, Zaqueu querendo matar uma curiosidade. Quem é você nessa figueira chamada igreja? Você é um curioso, uma curiosa, mas que ainda não tomou a sua decisão para Cristo? Ou você é uma pessoa que realmente sabe o que quer andar com Deus, quer buscar conhecê-lo, quer andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, né? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Quem é você? Bom, parabéns para você que de repente está indo nesta figueira para buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas para você que é um curioso, uma curiosa, eu quero dizer para você algo. Quando Jesus passa e ele olha para aquela figueira e vê Zaqueu lá em cima, Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Redobre sua atenção aqui agora, escute. Enquanto Zaqueu apenas queria matar a curiosidade dele, Jesus queria ter um relacionamento, intimidade espiritual com Zaqueu. Jesus queria que Zaqueu tivesse intimidade com Deus, enquanto ele queria apenas saciar uma curiosidade dele. Você que de repente é apenas um curioso, uma curiosa, que já visitou tantas igrejas, conhece muito de muitas igrejas, mas nunca tomou uma decisão para Cristo, Jesus não quer só que a tua curiosidade seja saciada. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Deus, com Ele, de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Então, não apenas pense sobre isso, mas faça como Zaqueu, porque hoje o Senhor te diz, desce depressa. Tome uma decisão depressa. Não fique apenas admirando, achando bonito ou coisa parecida. Não faça isso. Não seja apenas um visitante, um frequentador, mas seja um membro do corpo de Cristo. Existe o visitante, vai uma vez a cada 6 meses, o frequentador, vai com mais frequência, gosta do ambiente, das músicas, da palavra, mas nunca tomou uma decisão, mas existe o membro, aquela pessoa que tomou uma decisão de descer as águas do batismo, nascer de novo, buscar o Espírito Santo, ser parte da família de Deus, ser inserido no reino de Deus, congregar numa igreja local e ser útil nesse reino. Quem é você? Natanael ou Zaqueu? Então, é hora de tomar a decisão, descer depressa e receber Jesus na sua vida, na sua casa, na sua história, como ele falou para Zaqueu. O restante da história você pode consultar em Lucas 19, porque fala desse encontro maravilhoso, essa salvação que Zaqueu experimentou, que foi algo tremendo. Eu quero orar com você e por você agora. Pode ser? Vamos unir nossa fé? Senhor, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa e bendita. Meu Deus, algo foi revelado ao coração dessas pessoas, aqui através dessa reflexão.
e que essa pessoa possa tomar a decisão dela se ainda não tomou. Deixar de ser um curioso, uma curiosa, para ser um membro, um filho, uma filha do Senhor. Um membro ativo no corpo de Cristo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, convença essas pessoas, que elas possam verdadeiramente viver uma busca intensa por Ti, viver uma realidade espiritual que o Senhor deseja, de intimidade e comunhão com o Senhor. Recebe, Pai, essas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está te chamando. Depressa, como chamou Zaqueu. Ei, deixa o seu like aqui que é muito importante. Compartilha esse vídeo. Tem muita gente aí que está só curioso, curiosa, e você conhece muito bem. Deus te abençoe e aqueça o seu coração.